Então, a gente convida a professora Laura, né, Calil? Para começar? Isso mesmo. Professora Laura, fique à vontade. Isso, colaboradora da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, mestre em Educação pela Federal, colaboradora de várias instituições de ensino superior, uma unanimidade em educação, e foi um prazer que a senhora recebe o nosso convite e aceitou prontamente. Professora Laura, por favor, faça as suas considerações sobre o tema. Oh, pois não. Boa noite a todos, as escolas conveniadas, os professores, os coordenadores, equipes técnicas, né, e as famílias que estão nos assistindo hoje. Eu venho, então, falar sobre a inclusão na perspectiva familiar, né? E antes da gente abordar a inclusão na escola propriamente dita, eu gostaria de contar um pouquinho como as crianças, né, que nascem e que chegam no seio familiar são recebidas, né? Não somente as crianças que apresentam alguma dificuldade, mas todas as crianças, né? Então, quando a gente está esperando um elemento novo na nossa família, né? A família levanta expectativas, né? Cria expectativas. E a gente cria expectativa de sexo, a gente cria expectativa de aparência, a gente cria expectativa relacionada à saúde, relacionada à cor da pele, relacionada ao tipo de cabelo, né? A gente vai imaginando como é que aquele serzinho que está ali sendo gerado vai ser. E muitas vezes, e quase sempre, né, essas expectativas não se cumprem totalmente, né? A criança, a gente esperava que fosse uma criança mais rochunchuda, aí nasce uma criança bem magrinha. A gente esperava que tivesse o cabelo bem escuro, nasce uma criança sem cabelo. Enfim, a gente vai tendo que lidar com as expectativas criadas durante esse tempo de espera. E, muitas vezes, e na grande maioria, esse reorganizar a expectativa, reelaborar a expectativa, na maioria das vezes não é algo muito difícil. Mas, dependendo da família, dependendo do aspecto no qual essa criança não correspondeu às expectativas, isso é muito doído para as famílias, né? Principalmente quando isso já é percebido na hora do nascimento, né? Porque tem algumas expectativas que não se cumprem no decorrer do desenvolvimento da criança, mas tem algumas que não se cumprem já na hora do nascimento. Então, eu tenho uma história já que aconteceu há muitos anos atrás, né? Eu trabalhava com crianças com deficiência visual e recebemos a visita de um casal que tinha tido gêmeas, né? E as gêmeas nasceram um pouco antes da hora e precisaram ir para a incubadora. E possivelmente ainda mais frágeis, com poucas condições de responder ao meio ambiente, e a estufa na qual elas foram colocadas estava na temperatura normal, estava regulada para recém-natos, mas aquelas duas meninas tiveram a retina queimada, né? E então, já na hora em que a mãe recebeu as gêmeas no quarto, antes de receber as gêmeas no quarto, já recebeu a notícia
de que provavelmente as duas teriam uma deficiência visual, uma delas mais grave e a outra um pouco menos grave. E por que eu sei dessa história tão no comecinho? Porque eu trabalhava com estimulação precoce de crianças com deficiência visual e com atendimento itinerante, eu ia nas casas, né? E recebi, então, a visita desse casal no Departamento de Educação Especial, pedindo que a gente desenvolvesse um programa de estimulação precoce. Eu e mais uma colega, a Abigail, fomos, então, destinadas para fazer esse processo. E durante os encontros, né, a gente também conversava muito com a mãe e com o pai, enquanto eu trabalhava com a estimulação de uma delas, a Abigail com a estimulação de outra. A mãe fez um relato assim emocionado, dizendo, depois já tinham se passado 3, 4 meses, ela disse, Laura, para mim foi como uma pancada na cabeça, né? Porque vinha tudo correndo normal, todos os exames pré-natais estavam trazendo que eram gêmeas, mas que estavam bem, que tinham tudo estava se desenvolvendo normalmente, e, de repente, eu recebo essa notícia, que elas terão uma deficiência visual irreversível, uma talvez com maior gravidade e a outra um pouco menos. E ela diz, é uma pancada na cabeça. E eu demorei muito tempo, né, mesmo depois desse momento dos 3 meses das crianças, ela teve que ir trabalhando com essa expectativa durante muito tempo, né? Então, a gente... Por que eu estou contando essa história? Porque a questão da inclusão, né, de uma criança no mundo começa pela inclusão nesse ambiente familiar. Exige dessa família, desses pais, movimentos, às vezes, extraordinários, para que se consiga reelaborar essa expectativa, reconstruir uma expectativa que esteja dentro das possibilidades e das singularidades daquela criança. Então, quando isso é muito na hora do nascimento, né, existem famílias que reagem com mais facilidade e outras com menos facilidade. Isso não diminui o amor que a família possa sentir, mas às vezes diminui essa condição do aceite, né? Essa condição do acolhimento, que às vezes vem um pouco mais tarde. Existem outros casos que a criança nasce bem, né? Tudo correndo bem, e a família tem a sua expectativa, na maioria das vezes, em quase todos os aspectos, correspondida, mas, no decorrer da interação desta criança com o mundo, os pais começam a perceber algumas coisas diferentes, né? Alguns já tiveram outros filhos e comparam os desenvolvimentos, outros são pais de primeira viagem, né? E que, às vezes, os amigos falam, né? E dizem, olha, tem alguma coisa diferente com o teu filho, né? E, às vezes, a família não enxerga essa diferença, né? Algumas se chateiam quando as pessoas amigas, conhecidas, trazem o tema, né? Para dizer, olha, alguma coisa não está bem, você precisa procurar o médico. Algumas resistem muito a essa procura, outras vão prontamente, né?
mas também, de certa forma, precisa toda uma desconstrução e uma nova construção de expectativas, né? Nesse ambiente privado, né? Que é o ambiente familiar. O ambiente familiar é um ambiente privado. E aí, muitas vezes, os avós fazem esse papel de apoio, né? Quando fica mais difícil para a mãe. Às vezes, as mães fazem um quadro de depressão pós-parto, que também interfere no desenvolvimento do filho. Então, se não tiver uma rede de apoio, um pai disponível, uns avós disponíveis, tios, vizinhos, muitas vezes esse começo também é atropelado e exige uma certa reconstrução. Mas essa criança vai se desenvolvendo, às vezes com comportamentos que vão respondendo aos limites que os pais vão colocando, às vezes com comportamentos inadequados, que os pais ficam assustados, né, com aquele comportamento. Muitas vezes, pais de primeira viagem se assustam muito quando as crianças estão ali por volta dos 2 anos e meio, 3 anos, que a gente diz que é a fase da adolescência, da infância, né? Que a criança começa a se descobrir forte, começa a se descobrir única, começa a se descobrir potente, né? E ela começa a enfrentar os limites que os pais colocam, né? E muitos pais de primeira viagem se perdem nesse momento. Eu me lembro, quando eu morava em Campinas, eu tinha uma filha, eu acho que ela estava com 3, 4 anos, e um filho pequenininho. E a mãe de uma das amiguinhas da minha filha chegou um dia na minha casa e disse: Laura, eu estou desesperada, porque a minha filha não me obedece. E aí eu dou uma palmada nela e ela diz: não doeu. E aí eu dou mais uma e ela diz: não doeu. E aí, quando eu vejo, já estou batendo nela com uma violência que eu não me reconheço, né? E eu não sei mais o que fazer. E aí eu disse para ela: e por que você vai batendo com violência? Porque ela disse que não doeu. Eu disse: e você bate para doer? Ela disse: não. E por que você bate nela? Porque eu quero que ela aprenda os limites, a se comportar, e ela não está aprendendo. Ou seja, ela não está correspondendo à minha expectativa. Daí eu disse: e se você não bate para doer, por que quando ela diz não doeu, você se incomoda? Né? Talvez a resposta que você tenha que dar é dizer: eu não bati para doer. E aí, se ela perguntar por que então você bateu, né, dá uma palmadinha, não era nada que hoje em dia isso é inconcebível, mas naquela época era assim que as famílias educavam os filhos com umas palmadas, né? E aí ela disse, eu disse, mas por que você dá uma palmada nela? Para ensinar. Eu disse, então diga isso para ela, se ela te perguntar, mas por quê? Para você aprender. E aí ela não precisa mais ficar fazendo birra e concorrendo com o teu poder, com a tua adultice, né? Que a assusta ao mesmo tempo que serve de modelo para ela. Então, são coisas que vão acontecendo nos percursos das famílias que vão exigindo, né, da gente o tempo todo a gente ir revendo essas expectativas. E pelo fato de eu estar aqui falando com vocês sobre isso, não retira, né, de mim essas vivências que eu também fui tendo na vida com os meus 2 filhos, né?
que volta e meia uma expectativa que eu tinha não acontecia, né? Mas quando essa criança então vai se desenvolvendo e a gente vai e ela apresenta uma singularidade muito diferente da maioria das crianças, né? E essa criança vai para a escola, mesmo que os pais não tenham ouvido parentes e amigos, né? Inevitavelmente a escola chama a família, né? Solicita uma avaliação, encaminha para um neurologista, encaminha para um psiquiatra, encaminha para um pediatra, encaminha para uma psicóloga, para uma psicopedagoga, para uma fono, né? Então, quando nesse espaço privado não foi possível a gente restabelecer, reestruturar as expectativas, a escola, que é o primeiro espaço público do qual as crianças participam, né? A escola se encarrega de contar para as famílias, olha, alguma coisa está diferente, né? Algumas escolas fazem isso com propriedade, com humanidade, com cuidado, né? E outras escolas que têm uma visão do que seja ser humano, do que seja desenvolvimento, do que seja aprendizagem, diferentes, por exemplo, da minha visão, né? Muitas vezes dão notícias e fazem imposições que dificultam ainda mais para essa família se reorganizar, servir de continente para aquele filho, servir de continente seguro, de continente que vai proteger o filho nessa entrada nesse espaço público, que vai exigir dele coisas que ele ainda não aprendeu, né? Então, o cuidado que a escola precisa ter, por ser um dos primeiros espaços públicos do qual a criança vai participar, é muito grande, né? Porque a gente, na história da educação, nós somos aprendendo uma lição que a gente está tendo que rever, de que as pessoas são iguais, as pessoas reagem iguais, as pessoas pensam iguais, aprendem de forma igual, e isso não é verdade, né? Então, por a gente ter por muitos anos acreditado nisso, né? Quando aparecia alguém diferente na história da educação, aconteciam coisas que hoje a gente considera, vamos dizer assim, crimes, né? Mas, na época, há milhares de anos atrás, há centenas de anos atrás, eles eram concebíveis, né? De que uma pessoa que nascesse com um defeito físico morresse na hora do nascimento, porque não estava perfeito, né? Depois a gente foi criando, né, escolas, hospitais, manicômios, que juntavam essas pessoas que eram diferentes, todas no mesmo lugar,